Já iniciou a gravação? Não. Ainda não? Agora sim, doutor Jurandir. Sim. Bom, por gentileza, qual é o primeiro caso que será colocado em votação? Primeiro caso é o CIS-MP 430699-0000-366/2021. O CEI é o número 29.0001-020-3656.2021, dígito 23. O representante é solicitação de anonimato e o representado é o João Agripino da Costa Dória Júnior. E o voto é o meu voto divergente. Posso... Pois não, com a palavra, doutora Tatiana, para proferir o seu voto. Pois não. Em julgamento, reexame necessário e recurso interposto contra o indeferimento de notícia de fato encaminhado por pessoa que solicita a não divulgação de sua identidade para apuração de eventual ato de improbidade administrativa por parte do então governador do Estado, João Agripino da Costa Dória Júnior, que não estaria cumprindo a Lei Federal número 11.738, de 16 de junho de 2008, que estabelece o piso salarial profissional nacional para os professores da educação básica. O Procurador de Justiça em exercício, Dr. João Machado de Araújo Neto, indeferiu a representação conforme a ementa que segue. Representação. Decreto 64798/2020, que estipula pagamento de abono complementar correspondente à diferença entre 1. O valor do piso salarial profissional nacional, fixado de acordo com a mencionada lei federal, e 2. O valor de vencimento básico. Decreto editado com o objetivo de garantir o piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica. Ausência de atos praticados pelo governador do Estado de São Paulo, consistentes em ofensa ao patrimônio público e social. Falta de justa causa para instauração de inquérito civil. Indeferimento da representação. Outro sim indeferiu o recurso interposto pelo interessado nos seguintes termos. Representação, governador do Estado, indeferimento, recurso, inexistência da prática de atos consistentes em ofensa ao patrimônio público e social, manutenção da decisão, remessa ao Conselho Superior do Ministério Público para reexame. O conselheiro relator Antônio Calil Filho votou pela homologação do indeferimento da representação, negando-se provimento ao recurso. O conselheiro Antônio Carlos da Ponte, nos termos regimentais, solicitou vista dos autos, votando pela rejeição da promoção do arquivamento efetivada, com a consequente instauração de competente inquérito civil. Em reunião ordinária realizada em 30 de agosto de 2022, após a leitura de voto vista, que foi acompanhado pelos conselheiros José Carlos Bonilha, Pedro de Jesus Juliotti, Sade Maslum, Marco Antônio Ferreira Lima, foi o julgamento suspenso em virtude de requerimento de vista dos autos. Passo ao voto. A questão que se coloca nos autos é a seguinte: o governador do Estado de São Paulo, ao deixar de fixar o piso nacional conforme patamar definido pela União, as carreiras de magistério público da educação básica, nos termos da Lei 11.738, de 16 de junho de 2008, praticou ato de improbidade administrativa? São premissas incontestáveis que se extraem da análise dos autos. O artigo 2, parágrafo 1º da Lei Federal 11.738/2008, declarado constitucional na ADI 4.167, relator ministro Joaquim Barbosa, proíbe aos entes da federação de fixar investimento inicial das carreiras de magistério público da educação básica abaixo do piso salarial profissional nacional para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais. 2. O valor do vencimento básico inicial de integrantes da classe docente do quadro de magistério estadual está aquém do piso salarial profissional nacional, desde 2017. 3. A Procuradoria-Geral do Estado, no processo 108/2222/2016, parecer sub-G da consultoria número 130/2016, assentou entendimento jurídico de que o valor fixado como piso nacional deverá refletir exclusivamente sobre a remuneração do nível inicial da carreira docente, Magistério Público da Educação Básica, nível médio, a ser ajustado para atingir patamar definido pela União, e consignou, abro aspas, na hipótese de insuficiência orçamentária financeira para fazer frente à despesa, o Estado de São Paulo poderá
se valer de pedido de complementação previsto no artigo 4º da Lei 11.738/2008 e na Resolução número 7, de 26 de abril de 2012, do Ministério da Educação. 4. Forem editados os decretos números 62.500 de 2017, 63.196 de 2018, 64.658 de 2019, 64.978 de 2020, que dispõem sobre a concessão de abono complementar aos servidores na forma que especificam para dar cumprimento ao disposto no artigo 2 e artigo 5º da Lei Federal 11.738, observância do piso nacional, conforme a orientação da Procuradoria-Geral do Estado. 5. Encontram-se em trâmite duas ações civis públicas, de número 101.2025-73-2017-826-0053 e 1846-2020-826-0053, propostas pelo Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo, APOESP, tendo como objeto, respectivamente, a validade de pagamento do abono complementar previsto nos decretos 62.500 de 2017 e 64.658 de 2019, bem como a suposta repercussão desse pagamento na remuneração dos demais integrantes da classe docente do quadro de magistério da Secretaria da Educação. Diante desse contexto, em que consistiria a improbidade administrativa que se pretende imputar ao então governador, quando se verifica que sua ação pautou-se no entendimento firmado pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e aqui encontra-se subjúdice. Vale observar que a hipótese é de ação de obrigação de fazer contra o Estado de São Paulo e não contra o governador. Assim é que nos autos da ação civil pública número 101.2025-73, 2017, 826.005, proposta pela POESP, Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo, em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da São Paulo Previdência SP-Prev. Nestes autos, inclusive, com manifestação do Ministério Público, que atua como fiscal da lei. Na sentença de primeiro grau, o pedido foi julgado procedente, determinando o reajuste salarial base inicial aos integrantes do quadro de magistério do Estado de São Paulo, incorporando ao salário base o abono estabelecido pelo Decreto 42.500 de 2017, com repercussão na carreira e nas demais vantagens incorporáveis no patamar do piso salarial nacional vigente. O Tribunal de Justiça negou o provimento à apelação interposta, o que ensejou a apresentação de recurso especial extraordinário. Em 7 de maio de 2018, o então presidente da Corte, ministro Carmen Lúcia, deferiu o pedido liminar, entre aspas, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, nos autos da ação civil pública 101.20.2573.2007, 826.00053, confirmada pela 2ª Câmara de Direito Público do TJ, apenas até o exame do recurso extraordinário com agravo interposto contra essa decisão, conforme artigo 12, parágrafo 1º da Lei 7347 de 85 e artigo 4º da Lei 8437 de 92 e artigo 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. No dia 16 de abril de 2019, o ministro Dias Toffoli consignou, abre aspas, pelos documentos apresentados nos autos, vê-se que no juízo perfunctório a extensão do reajuste extrapola o limite máximo com gastos de pessoal, violando a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar 156/16. Por todo exposto, confirma a decisão proferida anteriormente, por seus próprios fundamentos, para manter suspensos os efeitos da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública nos autos da ação civil pública já mencionado, confirmado pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, estando prejudicado o agravo regimental interposto. Sobreveio, então, em 6 de setembro de 2019, a decisão a seguir emendado no agravo regimental, nos embargos de declaração, no agravo regimental, na medida cautelar, suspensão de liminar, 1149 de São Paulo, agravante a POESP e agravados do Estado de São Paulo e outro. Agravo regimental na suspensão de liminar, direito constitucional, direito financeiro, reajuste de vencimento inicial de carreira magistério estadual para adequá-lo ao piso salarial nacional, extrapolação do limite de gastos com pessoal decorrente da extensão do reajuste, violação da lei de responsabilidade fiscal
e da Lei Complementar 156 de 16, suspensão deferida. 1. Configurada grave lesão à ordem pública. 2. Os fundamentos apresentados pela parte agravante são suficientes para modificar a decisão agravada, demonstrando apenas o inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. O agravo ao qual se nega provimento. Em ação civil pública número 1846, dígito 40, 2020, 8260053, o direito discutido é o mesmo. Todavia, o objeto é o decreto 64658 de 2019, cuja redação é a mesma do decreto 42517. Naqueles autos, o acórdão de folhas 692/716, integrado pela decisão sobre os embargos de declaração, proferido pela Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo a R-decisão que julgou os pedidos parcialmente procedentes para determinar ao Estado de São Paulo que providencie o reajuste do vencimento básico inicial da carreira de magistério, nível 1, faixa 1, da classe de professor de educação básica 1, para o mesmo valor do piso salarial nacional estabelecido no ano de 2020, nos termos da Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008, com reflexos nos adicionais temporais, gratificação, 13º e 1/3 das férias, apostilando-se o título, devendo ainda pagar as diferenças de vencimentos a partir de 1/1/2020. Embora tenham sido interposto recurso especial extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a relevância da matéria no recurso extraordinário 1326541/São Paulo, cujo tema foi fixado nos seguintes termos: tema 1218, adoção do piso nacional estipulado pela Lei 11.738/2008, com base para o vencimento inicial da carreira de magistério da educação básica estadual, com reflexo nos demais níveis, faixas escalonados. A questão, portanto, sequer encontra-se pacificada a inviabilizar qualquer indício de ato de improbidade. Nesses termos, o meu voto é pela manutenção do arquivamento, conforme o bem lançado voto do conselheiro relator, Dr. Antônio Calil Filho. É essa a forma como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Dando prosseguimento, então, eu gostaria de saber dos colegas que já adiantaram seus votos, diante do excelente voto proferido pela conselheira doutora Tatiana, se desejam modificar os seus votos ou se mantêm os votos. Doutor Saad Maslum. Eu já votei, senhor presidente. Acho que quem está votando, quem está faltando votar... Não, eu estou indagando aos conselheiros que já adiantaram seus votos. Se mantém diante do que ter foi colocado. O voto, né, da doutora Tatiana, ora lido, né? E, diante dos argumentos por ela trazidos, se alguém se sente à vontade para manter o voto ou, por isso que eu estou indagando, como houve foi adiantado o voto e novos argumentos foram trazidos, eu estou oportunizando aos conselheiros a manter os votos ou modificar. Então, seguindo a ordem de votação aqui, doutor Bonilha, o senhor mantém o voto. Doutor Saad também mantém o voto. Senhor presidente, obrigado. Eu ouvi com bastante atenção o voto que agora acabou de ser lido pela conselheira doutora Tatiana, mas eu evidentemente ratifico em gênero, número e grau o voto que já apresentei anteriormente. Não vi nenhuma razão para que eu alterasse o meu posicionamento. Lembrando que esse caso foi decidido pelo conselheiro João Machado, que respondia pela Procuradoria-Geral. Submetido para reexame necessário aqui neste órgão, foi distribuído para o doutor Antônio Calil como relator, que votou pela homologação. Ocasião em que o conselheiro Antônio Carlos da Ponte pediu vista, oportunamente apresentou seu voto pela rejeição do arquivamento. Ocasião em que a senhora secretária pediu vista sucessiva e apresentou o voto agora. Naquela ocasião, eu me manifestei acompanhando o voto divergente pela rejeição do arquivamento
e ratifico agora esse meu posicionamento. Muito obrigado. Pois não, obrigado. Bom, uma vez que todos, ao que parece, mantêm os seus respectivos votos, Doutor Pois não. Jurandir, Pois não. sim, Vossa Excelência havia me indagado, eu vou, se Ah, me pois não. permite, vou Pois não. responder, sim, estudei o caso, olhei novamente, o caso é bastante grave, precisa ser investigado, o caso é grave, então eu mantenho o meu voto. Muito obrigado. Pois não. Pois não, doutora da Ponte. Eu abri a divergência, senhor presidente, ouvi atentamente o voto da eminente conselheira Tatiana. Quero, uma vez mais, reiterar o meu voto. Não é? Me parece que está clara a ocorrência de ato de improbidade administrativa, uma situação manifestamente ilegal que demanda apuração rígida e a tomada de providências por parte do Ministério Público. Então, reitero, uma vez mais, o voto divergente. Pois não. Bom, dando sequência, então, o doutor João não está presente, mas ele estaria impedido também, porque ele proferiu a decisão na condição de Procurador-Geral de Justiça em exercício, né, substituto, e eu voto acompanhando os fundamentos brilhantemente expostos nesta sessão pela doutora Tatiana, e em conformidade também com o excelente voto do Dr. Calil. Com a palavra, Dr. Pedro Franco de Campos. Senhor presidente, eu tenho 68 anos de idade, 45 anos de Ministério Público, e diante de uma situação tão contraditória como essa, dentro desse colegiado, eu não vou apor a minha assinatura de um lado ou de outro. Eu vou querer ler esse processo, peço vista dos autos e trago na próxima sessão com o meu voto por escrito. Muito obrigado. Pois não. Então, vamos passar para o caso seguinte, né, doutora Tatiana? Sim. O caso seguinte é o número MP 430699-0000-283/2022, número C 29.0001-011-2061.2022, dígito 70, Subprocuradoria de Justiça Jurídica. O relator foi o doutor Marco Antônio e o senhor pediu voto vista, doutor Jurandir. Ok, obrigado, doutora Tatiana. Então, eu passo a presidência para o doutor Antônio Calil Filho. Pois não, muito obrigado. Eu assumo, então, a presidência e dou a palavra ao doutor Jurandir para que profira o seu voto. Muito obrigado. Eu, então, inicio a leitura do meu voto divergente nos seguintes termos. Trata-se de notícia de fato apresentada pelo deputado estadual Carlos Gianazzi, apontando supostos atos de improbidade administrativa consistentes em atos de publicidade, promoção pessoal, uso da máquina pública para promoção pessoal, praticados pelo governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. A representação foi indeferida pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça sob os seguintes fundamentos. A. Inexistência de improbidade na realização de eventos para entrega de veículos e outros bens por parte do governador do estado em virtude dos esclarecimentos apresentados, não se evidenciando outrossim a publicidade tendente a promover inequívoco enaltecimento de agente público ou a personalização de atos ou programas dos órgãos públicos, maxime porque a aquisição e a entrega dos veículos e equipamentos apresenta justificativa que condiz com os princípios da economicidade e com a execução de programas previamente estabelecidos, alguns deles há décadas. Ademais, do material publicitário apresentado não se infere
cunho de caráter promocional, mas informativo, sobre projeto desenvolvido pelo governo do Estado de São Paulo. B, ausência de indicação de licitude e de indicação de conduta individualizada e específica ou dano ao erário, sobrevindo informação de que as aquisições não foram praticadas pelo governador do Estado de São Paulo. Em sessão realizada em 20 de setembro último, o ilustre conselheiro Marco Antônio Ferreira Lima votou pela não homologação do indeferimento, consignando em síntese o seguinte: o indeferimento soa de todo prematuro, sem a avaliação de todo o contexto em que houve a entrega destes bens, ainda que sendo obrigação do Estado. Entretanto, com um custo que ainda não se tem a dimensão e nem de seu impacto eleitoral, de maneira a exigir um mínimo de investigações. Destaca-se que há sempre o risco de ilegalidade no processo licitatório, na própria forma de aquisição destes bens. Indaga-se, 1. Ao tratarmos de cerca de 3.000 veículos que serão destinados ao todo, o processo de compra foi feito com quais critérios? 2. Qual a razão de não terem ocorrido em outro momento prévio à pré-campanha? Em suma, os esclarecimentos apresentados não convencem e evidenciam publicidade tendente a promover inequívoco enaltecimento de agente público e a personalização de atos e ou programas dos órgãos públicos. Não se vê de plano indícios de que a aquisição e entrega dos veículos e equipamentos apresentam justificativas condizentes com os princípios da economicidade e com a execução de programas previamente estabelecidos. Ademais, o material publicitário apresentado na representação tem sintomas de caráter promocional. Diante disso, ao contrário do que se afirma na promoção do arquivamento, 1. Quais municípios foram atendidos pelo programa? 2. Quais foram os bens e veículos? 3.000 veículos. E em quais quantidades entregues em cada município? 3. Qual norma legal foi aplicada na contratação? Pelo menos isso exige alguns esclarecimentos, seja quem for o agente público envolvido. Ademais, o material publicitário refere-se à cidade de Presidente Prudente, ato realizado em 20 de maio de 2022, portanto, quando sabidamente o governador Rodrigo Garcia já recebia apoio de partidos políticos na disputa pelo governo de São Paulo. Nas imagens, diversos veículos destinados ao SUS, Defesa Civil, caminhões, escavadeiras, etc., bens esses que efetivamente causam impacto publicitário em momento que sabidamente seria positivo à imagem pública do governante. Ainda, sendo, aspas, atos regionalizados de entregas de veículos e equipamentos, fecha aspas, conforme consta da resposta ao ofício. Cabe a cada município divulgar aos seus munícipes as aquisições, sejam elas feitas pelo próprio município ou como utilizem resposta por transferência. A partir do momento em que o governo do Estado de São Paulo passa a divulgar pessoalmente a entrega demonstra interesse em sua atuação junto aos municípios, não necessariamente junto à população de cada cidade, mas sim perante prefeitos e vereadores, que sabemos compõem a base política da campanha eleitoral. Diferentemente do que consta em resposta ao ofício assinado pelo secretário de governo, Marcos Rodrigues Penido, que reuniões, aspas, passaram a ser realizadas nos municípios polos de regiões administrativas com o propósito de permitir a participação dos agentes públicos locais e da população na discussão dos problemas e no processo decisório de implementação das políticas públicas, fecha aspas. O caráter de compra de bens e veículos não se confunde
com a participação popular junto ao município, o que merece, portanto, a devida instauração de procedimento. Relatado, passo à leitura do meu voto. Divirjo integralmente do voto proferido pelo digno relator e justifico. 1. Da suposta utilização da máquina administrativa para a promoção pessoal. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que objetiva assegurar a impessoalidade da divulgação dos atos governamentais, veda o uso de nome, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, em publicidade da administração pública. Assim é que toda atuação da administração pública deve visar a divulgação do órgão, entidade ou da própria administração, direta ou indiretamente, sempre atendendo ao interesse público, e nunca a promoção dos denominados agentes públicos. O Supremo Tribunal Federal, interpretando o disposto no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, assentou no recurso extraordinário 19.1668/RS, tendo por relator o ministro Menezes Direito, vou ler a ementa. Publicidade de atos governamentais, princípio da impessoalidade. Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. 1. O caput e o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal impedem que haja qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares dos cargos, alcançando os partidos políticos a que pertençam. O rigor do dispositivo constitucional, que assegura o princípio da impessoalidade, vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social. E é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos. A possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com o partido político a que pertença o titular do cargo público mancha o princípio da impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informativo ou de orientação que constam do comando posto pelo Constituinte. Recurso extraordinário desprovido. Na hipótese em análise, não se verifica do material publicitário apresentado a indicação de pessoa ou de partido, ou de slogan, ou imagem capaz de vincular o governo à pessoa do governante ou ao seu partido. Daí o correto indeferimento. 2. Do suposto dano decorrente da grande quantidade de bens adquiridos e do suposto risco de ilegalidade no processo licitatório. Evidente é que, estando o Ministério Público constitucional e legalmente vocacionado à defesa dos interesses difusos e coletivos, não há ilegalidade alguma na instauração de procedimento investigatório preliminar, voltado à apuração de suposto ato de improbidade. Trata-se, aliás, de cumprimento de dever legal. E nos termos da Lei 7.347/85, o Ministério Público está incumbido da presidência do inquérito civil, visando apurar responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados a qualquer interesse difuso ou coletivo. Vale acrescentar que até mesmo a denúncia anônima não impede que o Ministério Público realize administrativamente as investigações para formar juízo de valor sobre a veracidade da notícia. A Lei número 8.625, de 93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público, e a Resolução número 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público autorizam a atuação investigatória do parquê no âmbito administrativo, em caso de denúncia anônima. Inconteste, todavia, a necessidade de indicação do fato e de seu provável autor, ou seja, necessária a presença de justa causa para a deflagração da investigação, sob pena de violação ao princípio da finalidade. Não há justa causa na hipótese de alegação genérica, sem imputação de fato certo e determinado,
confira-se a afirmação do representante, aspas, diante do volume de bens adquiridos para entregue às prefeituras municipais, há sempre o risco de ilegalidade no processo licitatório de sua aquisição. Ao tratarmos de cerca de 3 mil veículos que serão destinados ao todo, o processo de compra foi feito com quais critérios? Qual a razão de não terem ocorrido em momento prévio à pré-campanha? São dúvidas sérias que demandam investigação rigorosa do Ministério Público Estadual. Ao final, postula o representante a adoção de providências com o objetivo de investigar as condições da aquisição dos bens e veículos entregues nesses eventos, diante da quantidade adquirida, com o intuito de se constatar as condições contratuais e os valores efetivamente pagos. Importa destacar que não cabe ao Ministério Público exigir prestação de contas de valores gastos pelo administrador público, se inexiste qualquer indício de superfaturamento ou de aquisição ilícita de bens. Na hipótese, apresentou-se suspeita pela quantidade adquirida. Vale observar que, nos termos do artigo 84, inciso 24 da Constituição Federal, é obrigação do Presidente da República apresentar anualmente ao Congresso Nacional as contas referentes ao exercício anterior. Tal regra, por simetria, aplica-se aos demais entes federados, por se tratar de importante dispositivo a evitar a prática ilícita de órgãos governamentais. Além disso, os gestores da coisa pública devem apresentar aos órgãos de controle as contas de dinheiros, bens e valores que venham a ser arrecadados e utilizados em obrigações de natureza pecuniária, bem como disponibilizar informações em portais de transparência dotados de ampla divulgação para acompanhamento do emprego dos recursos públicos, consoante dispõe a Lei Complementar 101/2000. Disso decorre que o procedimento administrativo sob a presidência do Ministério Público não tem em seu escopo a exigibilidade da prestação de contas, mas a apuração de atos lesivos ao patrimônio público e a bens de interesse difuso e coletivo, e responsabilização de seus infratores. Não está o Ministério Público legalmente habilitado a promover devassas nas contas públicas com base em suspeitas meramente subjetivas. Outro sim, dos esclarecimentos apresentados, extrai-se que as entregas mencionadas na representação se referem à execução de programas pré-estabelecidos denominados, aspas, aperfeiçoamento do SUS, cidade acessível, corta-fogo, resíduos sólidos, patrulha agrícola e agro-SP mais seguro, e ocorreram em conformidade com os decretos respectivos. Ademais, as aquisições e contratações de serviços foram realizadas pelos órgãos setoriais responsáveis por cada um dos programas, obedecendo às normas aplicáveis às contratações públicas. Ponderou-se que eventual aquisição isolada dos equipamentos implicaria preço unitário maior, se comparado à aquisição centralizada, o mesmo ocorrendo com a contratação de serviços de transporte com destino a cada um dos municípios, motivo pelo qual optou-se pela entrega dos bens nos municípios polo. Nesse contexto, conforme consignou o Procurador-Geral de Justiça, a mera suspeita de irregularidade em virtude da quantidade adquirida, com o intuito de constatar as condições contratuais e os valores efetivamente pagos em cada um dos itens adquiridos, sem indicação de conduta individualizada e específica, não justifica a instauração de inquérito civil, o que poderá ocorrer em virtude de nova provocação que aponte eventuais inconsistências. Conclusão. Nesses termos, meu voto é pelo desprovimento do recurso interposto, homologando-se o indeferimento da notícia de fato,
nos termos propostos pelo senhor Procurador-Geral de Justiça. Muito obrigado. Bom, esse assunto, esse caso já foi iniciada a votação, houve o voto do relator, os conselheiros, doutor Bonilha, doutor Saad, doutor Giuliotti e doutor Ponte já anteciparam os votos. Então, resta o voto da doutora Tatiana, do doutor Pedro Franco e eu, na qualidade de presidente, por último. Então, dou a palavra à doutora Tatiana, ainda como vota. Parabenizo o doutor Jurandir pelo excelente voto proferido e, pedindo escusa ao relator, voto com um voto divergente. Obrigado, doutora Tatiana. Concedo a palavra ao doutor Pedro Franco. Senhor presidente, muito obrigado. Eu repito as minhas reiterações anteriores. Eu tenho 68 anos de idade e 45 aqui dentro. Diante de uma controvérsia tão grande, eu não vou jogar minha assinatura de lado algum. Eu peço vista, trago na próxima sessão com voto escrito. Obrigado. Bom, então, fica deferida a vista, doutor Pedro, e eu devolvo a palavra ao presidente, doutor Jurandir. Obrigado, doutor Calil. Então, eu consulto a doutora Tatiana. O doutor Pedro vai permanecer? Se não tem mais processo da competência originária, não posso mais prosseguir na votação, uma vez que pode sobrar alguma consequência da competência da Corregedoria Geral. E pondero aos colegas que todos os procedimentos, sem nenhuma exceção da competência originária, eu estarei aqui presente para proferir a minha manifestação e meu voto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Foi um prazer tê-lo em nossa companhia. Eu é que agradeço. Muito obrigado a todos. Bom, dando prosseguimento, eu consulto, então, a doutora Tatiana, quais são os próximos julgamentos. Então, tem julgamentos em que há pedido de assistência e também de sustentação oral. E também há destaques. Se o senhor achar por bem, nós poderíamos fazer um intervalo de 5 minutos ou 10 minutos, e eu peço ao Edson para aceitar os advogados que estão à espera para assistência ou sustentação oral, se todos concordarem. Então, todos de acordo? Vamos suspender por 10 minutos, então, e voltamos em seguida. Até já.